Oiê! E aí, você acha que o ar-condicionado prejudica a saúde? E será que ele interfere na voz? Eu tenho orientações importantes para você. Obrigado. O ar-condicionado pode ser um amigo ou um vilão nesse nosso verãozão aqui, calor, sensações térmicas para mais de 30 e tantos graus. E é até engraçado, né? No trabalho, por exemplo, tem sempre aquela dualidade. Tem a turminha dos friorentos ali que bastou ventar um pouquinho, já tá de gorro, cachecol e blusa. E tem aquele pessoal também que é o outro extremo, né? Que parece ser parente do pinguim, que se pudesse ficava com a cara lá na frente do ar-condicionado levando aquele vento gelado no rosto e não acontece nada. Mas será que o ar-condicionado faz mal para a voz e para a saúde? A grande resposta a essa pergunta é: depende. O ar-condicionado em si, ele não é um inimigo da voz. Só que nós precisamos estar atentos à forma de uso desse equipamento e às condições do equipamento também. Então preste atenção às orientações de hoje, que eu tenho 3 pontos para a gente discutir a respeito do ar-condicionado para que você use esse equipamento sem danificar a sua voz. O primeiro ponto é a questão do ressecamento das nossas mucosas, das nossas vias aéreas. O processo de refrigeração do ar feito pelo aparelho do ar-condicionado, ele tira a umidade do ar. Então deixa o ar mais seco, além de estar mais frio. A baixa umidade do ar resseca as nossas mucosas, as nossas vias aéreas, faringe, laringe, pode afetar todo o nosso sistema respiratório e, consequentemente, a voz. E por que interfere na voz? Porque quando as nossas mucosas estão mais ressecadas, a nossa prega vocal, que também é revestida por mucosa, ela vai sofrer mais para trabalhar, para poder vibrar e produzir o som. Então, para você que quer evitar esse problema, eu tenho 3 dicas importantíssimas. A primeira delas é que você aumente a sua hidratação. Isso mesmo, beba mais água. Uma outra dica importante é que você faça a higienização das suas narinas com soro fisiológico. Isso ajuda a hidratar o seu trato nasal e também algumas gotículas podem chegar nas pregas vocais se você faz aquela aspiração com gaze. Sabe quando você molha o soro fisiológico na gaze e aspira? Isso pode te ajudar também a fazer essa hidratação de vias aéreas. E uma terceira orientação, se possível, coloque um umidificador de ar naquele ambiente em que você fica mais exposto ao ar-condicionado. Isso vai ajudar a melhorar a qualidade desse ar que você respira. O segundo ponto importante com relação ao ar-condicionado que pode trazer doenças e problemas na saúde, nas vias respiratórias e na voz, é a limpeza do equipamento. Um ar-condicionado que não passa por manutenção e limpeza adequadas, ele compromete a renovação do ar, ele promove acúmulo de sujeira. E o que vai acontecer com essa sujeira? Para onde vai? Para dentro do seu pulmãozinho. Você vai respirar aquela imundície, vai colocar aquela sujeira para dentro de você. E digo mais, na refrigeração, o ar-condicionado ele condensa a água. Eu não sei se vocês já perceberam, alguns aparelhos ficam até às vezes pingando um pouquinho de água. Não deveria, mas às vezes pinga. Então essa água fica acumulada lá dentro e se não tem uma limpeza adequada, aquilo lá é um poço de proliferação de fungos e bactérias e adivinha, você vai respirar isso. Então esses 2 fatores são os principais causadores de doenças respiratórias, asma, rinite, bronquite, sinusite, doença pulmonar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Fora que quando o aparelho está sujo, ele também reduz a capacidade de refrigeração e ele vai consumir mais energia. Então mantenha em dia a limpeza e a manutenção do seu ar-condicionado. Se o ar-condicionado for do trabalho, não é seu, não é pessoal, cobre. Você tem direito de trabalhar em um ambiente favorável. E evite, gente, usar o ar-condicionado 24 horas por dia. Desliga um pouco, abre a janela, né? Deixa renovar o ar, deixa respirar, tirar aquela coisa nhaca de ar fechado, viciado. Respire um ar puro e depois volte a usar o seu ar-condicionado de novo. E um terceiro ponto relacionado ao ar-condicionado é como você utiliza esse equipamento com relação à temperatura. Isso também influencia muito na voz, porque o que acontece? O calor intenso, ele gera desconforto, mas o frio intenso também, gente. No verão, dificilmente a gente vai lembrar de levar na bolsa um lenço, um casaquinho, alguma coisa quente para usar.
Geralmente estamos com roupas mais leves, braços de fora, pernas muitas vezes de fora, e aí a gente sai daquele calorão, entra no ar-condicionado e começa a resfriar. Então você fica frio e não tem como se proteger porque não tem nenhuma roupa ali. Aí você pode me perguntar o seguinte: ah, mas então gera o choque térmico? O choque térmico ele ainda é muito discutido na literatura, entre os especialistas. Há estudos que dizem que para ter o choque térmico mesmo, é preciso que essas temperaturas, o quente e o frio, elas estejam bem extremas, assim. Então você sair de um lugar muito quente e ir para um lugar muito frio. Essa saída de ar da rua com o ar-condicionado dos ambientes que você entra, não tem uma comprovação que de fato aquilo ali, o que acontece é o choque térmico. Mas o que acontece aqui? Muitas pessoas são mais sensíveis a mudanças de temperatura e aí não precisa nem ser tão extremo assim. As pessoas alérgicas, geralmente, elas têm essa reação mais rápida. Então, especialmente para essas pessoas que são mais sensíveis ao frio, essas mudanças elas podem interferir sim na saúde e também na voz. Eu conheço pessoas que, ao entrar no ambiente com ar-condicionado, quase que imediatamente já começa a espirrar, já começa a sentir raspar a garganta, e isso vai dificultar a produção vocal e pode piorar de fato a voz, porque pode aumentar também a secreção, o pigarro, pode dar uma congestão nasal ou coriza. Então, qual que é a recomendação dos especialistas? O ar-condicionado é um equipamento para climatizar o ambiente, para a gente se sentir confortável, não para congelar. Então a temperatura, se você começa a colocar para baixo de 21 graus, já começa a ficar muito frio. Mas você não pode se privar, obviamente, do uso desse equipamento. É importante estar atento às condições de uso, à forma como você também se protege, com as dicas que eu dei com relação à hidratação, esses cuidados com a saúde, porque não dá para escapar. A gente tá na rua, tá muito quente, entra num banco, entra numa loja ou mesmo no local de trabalho. Os cantores em estúdio sempre é com ar-condicionado e ali tem outras questões envolvidas também com relação a carpete, outras coisas que num outro vídeo a gente pode falar a respeito, mas há fatores externos que não podemos nos livrar deles e necessitamos mesmo, não dá para ficar enfrentando o calor. Mas cuide da sua saúde para que esse ar-condicionado ele seja de fato o seu amigo e não um vilão. Mas e você? Você acha que a sua voz muda quando você fica exposto ao ar-condicionado? Ou não? Você acha que essas mudanças de quente para frio não interferem na sua saúde? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber um pouco mais sobre os seus hábitos e o seu bem-estar vocal. E se você curtiu esse vídeo, deixe também o seu like aqui embaixo, divulgue entre os seus amigos, entre o pessoal que tem as ites da vida e as alergias. Aqui tem várias dicas de formas de prevenção e a gente se vê numa próxima dica. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!